gente vai falar sobre o bip, que é um aparelho que ele permitia você receber mensagens curtas instantaneamente, e ele foi muito usado nos anos de 1990 e 2000, que era uma época onde os aparelhos celulares eles ainda eram muito caros, então não era acessível para todo mundo. Esse aparelho ele era muito utilizado por pessoas que precisavam estar muito tempo disponíveis, como médicos, técnicos e executivos, e marcou uma nova era da comunicação. A ideia de criar um aparelho que permitisse enviar mensagens curtas à distância surgiu nos anos de 1940 e foi criado por um cara chamado Al Gross, que ele era um engenheiro norte-americano, que ele também inventou o rádio portátil e ele também ajudou na ideia do telefone sem fio. Inicialmente, esse aparelho era usado por serviços como os hospitais, bombeiros, só que depois ele se popularizou e tornou o uso mais popular, e aí começaram a ser usados comercialmente e também para os pessoas. Nos anos de 1980 e 1990 foi quando o bip se popularizou mundialmente, inclusive no Brasil, que aí foi quando a empresa Intelco, que é inclusive que é desse aparelho aqui, e aí ela começou a fabricar aqui no Brasil, e aí se tornou cada vez mais popular entre as pessoas. O funcionamento do bip era simples e eficiente. As mensagens eram enviadas a partir de uma central de operadora que emitia os sinais de rádio e enviava até o aparelho da pessoa que iria receber. O bip, quando você recebia uma mensagem, ele vibrava ou ele fazia um som de alerta, e você podia ler o texto ou ler o número no visor de cristal líquido. E apesar de você não poder responder diretamente pelo bip, ele era muito útil para mandar recados rápidos ou avisos de emergências, por exemplo, compareça ao hospital ou compareça à reunião e coisas desse tipo. A gente tem dois tipos de bip, que é o bip sonoro e o bip alfanumérico. O bip sonoro ele foi um dos primeiros, e ele só emitia um alerta, e ele não tinha visor, igual esse aqui. E o bip alfanumérico, ele tinha um visor que mostrava ou o texto ou o número. O bip ele era principalmente utilizado por pessoas da área da saúde, empresas de segurança, técnicos executivos, e principalmente por pessoas que precisavam estar ali muito tempo disponível, porque você recebia a mensagem tipo, quase que automaticamente. Com o avanço dos telefones celulares e das mensagens SMS, o bip foi perdendo cada vez mais seu espaço e foi substituído por esses novos aparelhos. E apesar disso, a gente ainda tem alguns setores específicos que utilizam ele, como hospitais e coisas de segurança, essas coisas assim, porque eles confiam mais nos sinais de rádio.